Boa noite. Boa noite. Polícia Federal apura fraude na venda do Banco Pan-Americano para a Caixa Federal. E Justiça quebra sigilos de Henrique Abravanel, irmão de Silvio Santos. Engenheiro da Odebrecht fala da reforma do sítio em Atibaia usado por Lula e conta que um falso contrato foi feito para disfarçar a operação. A segunda lista de Fachin, ainda sigilosa, deve incluir Lula, Palocci e Eduardo Cunha. Ex-presidente é citado pela Odebrecht por contratos em Cuba e Angola. Comandante do Exército aponta escândalos de corrupção e crise moral, mas o general Eduardo Vilas Boas descarta intervenção militar. Acordo da base de Temer com a oposição atrasa a reforma da Previdência. A votação do parecer do relator, lido hoje, agora vai ser a partir de 2 de maio. Projeto de Renan sobre o abuso de autoridade avança no Senado. O relatório mantém punição criticada pela Força-Tarefa da Lava Jato. O Jornal da Gazeta está no ar. Pacientes e funcionários sofrem com a grave crise financeira que atinge o Hospital São Paulo, administrado pela Universidade Federal de São Paulo. Hoje, diretores do hospital e da universidade apresentaram um balanço das dívidas. As portas do pronto-socorro estão fechadas, só entra quem chega de ambulância. Com as restrições neste atendimento e a suspensão de cirurgias agendadas desde o começo de abril, 14 mil pessoas deixaram de ser atendidas e quase 500 não puderam ser internadas. Mesmo quem já passa por tratamento sente os efeitos da crise. Josilmo fez uma cirurgia no ombro há 6 anos e agora precisa de um encaminhamento para outra especialidade. Fala que está em crise, não tem como resolver. Meu caso está cada vez mais piorando. A dona Lucila veio de Cajamar, mas não conseguiu agendar uma consulta. Preocupa e prejudica, né? Que a gente vem de tão longe. Para quem trabalha no hospital, a situação também não é fácil. Este médico diz que falta material básico. A instituição não tem recursos suficientes para manter o dia a dia de atendimento. Falta o material mínimo para funcionar um hospital. A redução no atendimento acontece no momento em que o hospital enfrenta uma grave crise financeira com dívidas de mais de 160 milhões de reais com bancos e fornecedores e com um déficit anual de mais de 30 milhões de reais. A decisão, segundo a direção do hospital, acontece para garantir o atendimento de quem já está lá dentro. Mas se os recursos que foram solicitados ao Ministério da Saúde não forem liberados, a situação pode se agravar. Hoje, diretores do hospital e da Universidade Federal de São Paulo apresentaram um balanço da crise. Eles querem que o Ministério da Saúde libere 18 milhões de reais por ano para cobrir o aumento de quase 60% na demanda de pacientes nos últimos 6 anos e o reajuste no valor de insumos e procedimentos que são pagos pelo SUS. Esses 18 milhões vão se somar para que eu tenha um déficit menor. Equivale a dizer o seguinte: se alguma entidade nos doar 160 milhões das nossas dívidas, eu mostrei 149 de banco e 11 de fornecedor, se quitar a dívida agora, amanhã começa o primeiro centavo, o segundo centavo. O hospital também está ameaçado de perder recursos de um programa do Ministério da Educação destinado à reestruturação de hospitais universitários federais. Segundo a reitora da Unifesp, pesquisas importantes estão em risco. Não tem preço esse hospital, né? Não tem preço essa universidade, não tem como valorar, mensurar o quanto nós conseguimos poupar de prejuízos à saúde porque nós produzimos pesquisa de boa qualidade, porque nós conseguimos transformar esta pesquisa em algo aplicável para a população se beneficia disso. O Ministério da Saúde informou que os repasses para o Estado de São Paulo que destinam o dinheiro para o hospital têm sido feitos regularmente. O Ministério afirma ainda que solicitou aos administradores da unidade informações sobre a situação financeira e a quantidade de atendimentos feitos. E que, a partir desse levantamento, vai analisar soluções conjuntas com as secretarias de saúde para garantir a assistência à população.
O Banco Pan-Americano, que fez parte do Grupo Silvio Santos, foi alvo hoje de uma ação da Polícia Federal em São Paulo. A investigação aponta que a Caixa Econômica Federal comprou ações do banco numa operação irregular. Henrique Abravanel, irmão mais novo de Silvio Santos e ex-executivo do Pan-Americano, teve o sigilo fiscal e bancário quebrado pela Justiça. Ao todo foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão em 6 cidades, 30 deles só em São Paulo. A Polícia Federal investiga uma suposta aquisição fraudulenta de ações do Banco Pan-Americano pela Caixa Participações, a Caixa Par, um núcleo da Caixa Econômica Federal. A investigação apura a responsabilidade de gestores da Caixa Econômica Federal nas fraudes e também um possível prejuízo causado a correntistas e clientes do banco. A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias dos investigados, no valor de R$ 1,5 bilhão. A operação inclui também a quebra de sigilo bancário dos executivos André Esteves, do BTG Pactual. Em 2015, Esteves chegou a ser preso pela PF, acusado de obstruir as investigações da Lava Jato. E Henrique Abravanel, do Banco Pan-Americano. Henrique é o irmão caçula do apresentador Silvio Santos e é bastante reservado. O Banco Pan-Americano pertencia ao empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT, e foi vendido para a Caixa por meio da Caixa Par em 2009, por R$ 739 milhões. A negociação foi articulada no Palácio do Planalto, com a participação do ex-presidente Lula e de Silvio Santos, fundador do banco. Um ano após a operação, a Caixa Econômica Federal descobriu que tinha comprado o Pan-Americano quebrado, conforme identificou o Banco Central. Com a descoberta de uma fraude contábil, o Pan-Americano foi então socorrido em 2010 pelo Fundo Garantidor de Crédito, uma entidade privada e sem fins lucrativos que atua na manutenção da estabilidade do sistema financeiro. Depois de sanar as contas, o banco foi vendido em 2011 ao BTG Pactual por R$ 450 milhões. O Ministério Público Federal denunciou o caso à Justiça em agosto de 2012, indiciando 17 réus. Os ex-funcionários do banco teriam desviado milhões por meio da distribuição de bônus fraudulentos. Entre os denunciados estavam o ex-presidente do banco, Rafael Paladino, e Luiz Sebastião Sandoval, ex-presidente do Conselho de Administração do Pan-Americano e ex-presidente do Grupo Silvio Santos. O Banco Central chegou a condenar os administradores do Pan-Americano e os impediu de seguir atuando no mercado financeiro. A operação de hoje da Polícia Federal foi batizada de Conclave, uma referência ao ritual que ocorre a portas fechadas entre os cardeais para a escolha de um papa para a Igreja Católica. O advogado Alberto Toron, que defende o irmão de Silvio Santos e o executivo Luiz Sebastião Sandoval, ex-braço direito do apresentador, disse que ainda não teve acesso aos autos. Procurado, o Grupo Silvio Santos disse que não vai se manifestar. O Banco BTG Pactual informou que não teve qualquer envolvimento na compra de participação do Banco Pan-Americano pela Caixa Par em 2009. O ex-presidente da Odebrecht, Benedito Júnior, declarou em delação premiada que pagou quase 20 milhões de reais em forma de mesada ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. De acordo com Benedito Júnior, a propina foi pedida por Eduardo Cunha em encontro entre os dois no escritório político do ex-parlamentar. O montante se referia às obras do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que foram executadas pelo Odebrecht e mais 2 empreiteiras, pelo valor de 500 milhões de reais. A propina foi paga parcelada e Cunha exigia 1,5% do valor do contrato da obra. Em agosto de setembro de 2011, eu fui pessoalmente procurado pelo deputado Eduardo Cunha. Ele, a título de campanhas futuras, me pediu que eu fizesse pagamentos da ordem de 1,5% do valor liberado para o projeto em 36 parcelas. Essa é a 4ª vez que o nome de Cunha aparece em delações da Odebrecht, segundo o Ministério Público Federal. Eduardo Cunha já foi condenado a mais de 15 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro em outro processo envolvendo o nome dele na Lava Jato. O ex-presidente da Câmara está preso desde outubro do ano passado no Paraná. O Ministério Público Federal reforçou o pedido para que a mulher de Eduardo Cunha, a jornalista Cláudia Cruz,
cumpra pena em regime fechado. Ela é ré acusada dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas num processo da Lava Jato. De acordo com a investigação, Cláudia Cruz foi favorecida por meio de contas na Suíça com cerca de US$ 1,5 milhão que saíram de propina. Cláudia Cruz já negou que soubesse a origem do dinheiro, mas para o Ministério Público ela tinha plena consciência dos crimes que praticava. Com recursos de uma conta na Suíça, Cláudia pagou despesas de cartão de crédito no exterior de mais de US$ 1 milhão num prazo de 7 anos entre 2008 e 2014. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, leu o parecer do projeto de abuso de autoridade. O texto é alvo de críticas da força-tarefa da Lava Jato. Requião leu o parecer na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto do senador Renan Calheiros, líder do PMDB, prevê a punição de juízes e integrantes do Ministério Público. Requião manteve a possibilidade de punir agentes públicos por abuso de autoridade em caso de interpretação diferente de uma lei ou na avaliação de fatos ou provas. Quando a lei disser não, a interpretação não pode ser sim. É evidente que resta uma flexibilidade de interpretação dos juízes, por exemplo, porque senão não precisaríamos de juízes, mas de computadores para fazer um julgamento. Mas o arbítrio tem que ser afastado. O senador do Paraná disse que tem o apoio do juiz Sérgio Moro para a mudança feita no artigo sobre a interpretação da lei. Mas Moro desmentiu o senador. O juiz disse que discorda do texto apresentado por Requião. Procuradores da Lava Jato também são contra o projeto. Eles gravaram um vídeo em que fazem duras críticas ao texto. Todos nós somos contra o abuso de autoridade, mas não é isso que está em jogo. Esse projeto promove uma verdadeira vingança contra a Lava Jato. O que desejam é processar criminalmente o policial que os investiga, o procurador que os acusa e o juiz que os julga. Admitir isso é calar de vez a força-tarefa da Lava Jato e o próprio juiz Sérgio Moro. Não permita que isso aconteça. Se manifeste contra essa lei. Viralize esse vídeo, expresse a sua indignação. Faça a sua voz ser ouvida pelos políticos. Vamos lutar juntos contra a impunidade e contra a corrupção. A votação do texto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado está marcada para a próxima quarta-feira. Em Brasília, o Exército entrega ao juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato em primeira instância, a Medalha da Honra do Mérito Militar. O presidente Michel Temer, citado nas delações da Odebrecht, estava na cerimônia. Ele ouviu críticas do comando do Exército à onda de corrupção no país. As medalhas da Ordem do Mérito Militar foram entregues durante as comemorações do Dia do Exército, celebrado hoje. 252 pessoas receberam a condecoração, entre personagens da política e apresentadores de TV, como Luciano Huck. A presença mais celebrada foi a do juiz Sérgio Moro, responsável em Curitiba pela Operação Lava Jato. Ele recebeu a medalha do comandante-geral do Exército. O presidente Michel Temer participou da solenidade no quartel-general das Forças Armadas e teve um breve encontro com Moro. Durante o discurso, o comandante-geral do Exército disse que o país não pode desistir da democracia por causa da onda de escândalos. O país, seu povo e seu exército não sucumbirão ao pessimismo e à desagregação. Somos feitos da mesma têmpera. Temos fé nos valores da democracia, na nossa gente, na resiliência que nos fez vitoriosos tantas vezes. Acreditamos na hierarquia e na disciplina como preceitos fundamentais de um exército verdadeiramente leal à sociedade a que serve e defende. A defesa do ex-presidente Lula apresentou documentos em que a empreiteira OAS diz ser dona do apartamento no Guarujá. No ano passado, o Ministério Público Federal, ao apresentar denúncia contra o ex-presidente Lula, afirmou que há indícios que mostram que a unidade seria de Lula, apesar da propriedade continuar em nome de terceiros. O juiz Sérgio Moro reconheceu esse fato ao aceitar a denúncia. Em entrevista coletiva, o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, apresentou à imprensa documentos em que a OAS afirma ser dona do triplex 164 do edifício Solares. Um deles faz parte do processo de recuperação judicial da empresa, no qual, em março de 2016, há menção da unidade entre os bens da OAS. Um outro documento é uma ação que ocorre no Guarujá de cobrança de dívida de condomínio do triplex 164.
O edifício Solares cobra ao OAS o valor de R$ 9.105,39. Em fevereiro deste ano, a OAS apresentou sua defesa questionando o valor da dívida sem negar que seja a dona do imóvel. Como pode essa unidade 164A ter sido dada ao ex-presidente Lula em outubro de 2009, se a OAS declara em juízo e o representante do juiz da recuperação judicial coloca em todas as suas declarações como sendo um ativo da OAS, um ativo que está em estoque e que pode ser vendido para o pagamento de credores da própria OAS. Segundo Zanin, os documentos foram protocolados hoje na ação em que Lula é acusado pelo Ministério Público Federal de ter recebido o apartamento da OAS. Em contrapartida, segundo a Procuradoria, o ex-presidente teria favorecido ilicitamente a empreiteira em 3 contratos da Petrobras. Esse processo corre na Justiça Federal do Paraná com o juiz Sérgio Moro. Quando aceitou a denúncia, Moro afirmou que havia o apartamento 164A no edifício Solares, apesar do imóvel persistir registrado em nome da OAS Empreendimentos. Há indícios de que teria sido concedido ainda em 2009 ao ex-presidente sem que a transferência fosse formalizada. A denúncia contra Lula foi feita em março do ano passado pelo Ministério Público à Justiça de São Paulo. Ela envolvia crimes relacionados a empreendimentos da Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários, que foram transferidos à OAS depois da Bancop falir. Pelo menos outras 12 pessoas foram denunciadas junto com o ex-presidente, mas o trecho relativo a Lula foi retirado e encaminhado a Moro por conexão com a Operação Lava Jato. Ontem, a juíza de São Paulo, Maria Priscila Hernandes Veiga Oliveira, absolveu os 12 réus, entre eles o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Segundo a juíza, foram apresentadas alegações vagas, o que não individualizou as condutas de cada réu. Amanhã, Léo Pinheiro será ouvido por Moro nesta ação que envolve o triplex. No dia 3 de maio, será a vez de Lula depor ao juiz. O Ministério Público Estadual de São Paulo afirmou que vai recorrer da decisão da juíza Maria Hernandes Veiga Oliveira, que absolveu o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o empresário Léo Pinheiro, sócio da OAS, no processo que envolve empreendimentos da Bancop. Em delação premiada, o engenheiro civil da Odebrecht, Emir Costa, afirmou que o advogado Roberto Teixeira, amigo de Lula e que faz parte da defesa do ex-presidente, ajudou a redigir um contrato falso para esconder o envolvimento da construtora na reforma do sítio em Atibaia. Emir Costa diz ter sido o engenheiro responsável por coordenar as obras. Ele conta que o ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar, o chamou para a reunião com o advogado Roberto Teixeira. Ele me pediu para ir nessa reunião, era no escritório, efetivamente, do senhor Roberto Teixeira, e ele me disse que era para ir lá, para a gente contar para o senhor Roberto Teixeira como é que a obra tinha sido feita, de forma que ele pudesse bolar alguma forma de regularizar essa construção, de forma que não parecesse que essa obra tinha sido feita para benefício do então presidente Lula, nem tampouco pela construtora da Odebrecht. Ele orientou assim, vai lá, faz um contrato entre contratante, Fernando Bittar, contratado, Carlos Rodrigues do Prado, que tem uma construtora, objeto, esse mesmo objeto que eu declarei, a construção da casinha lá, da edícula, da sala, banheiro, depósito, etc., campo de futebol, coloque um valor até mais baixo, que era para ser compatível com vamos dizer, a possibilidade de renda do senhor Fernando Bittar. Eu não me lembro o valor, isso já faz 6 anos que isso foi feito, mas era um valor mais baixo do que os 700 mil que efetivamente tinham custado. Era coisa de 150 mil reais, uma coisa de 170, por aí. Costa ainda afirmou que, a princípio, a estimativa dos custos da reforma era de R$500 mil e o pagamento foi em espécie. De os R$500 mil, eu nunca tinha manejado na obra somas dessa natureza. Eu comprei um cofre desses que você compra nesses caminhões que em alguns lugares. Comprei um cofre especificamente. Coloquei lá dentro de um armário na minha sala. Segundo ele, o dinheiro foi usado para pagar semanalmente a equipe de engenheiros e operários e os materiais de construção da reforma do sítio.
As obras que foram solicitadas serem feitas é a construção de uma pequena casa para alojamento dos seguranças da Presidência da República, a construção de uma edícula de 4 suítes próximo à casa principal do sítio, a construção de 2 áreas de depósito, uma que seria usada para quarto de empregada e outra para a adega do então presidente, a construção de uma sauna perto da piscina e o conserto do vazamento da piscina e uma expansão aí um pedaço da piscina. O sítio está registrado em nome dos empresários Jonas Suassuna e Fernando Bittar, sócios do filho do ex-presidente Fábio Luiz Lula da Silva. Mas os investigadores da Lava Jato dizem que há indícios de que a propriedade pertenceria ao ex-presidente e de que a escritura apenas oculta o nome do verdadeiro dono. Em janeiro, a Polícia Federal pediu ao Ministério Público para prorrogar o prazo de encerramento do inquérito que investiga o caso. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a situação do ex-presidente Lula em meio a essas delações da Odebrecht. Surgiu entre os delatores o engenheiro escalado pela Odebrecht para realizar a reforma do sítio de Atibaia, Emir Costa. Ele conta como tocou a obra, fala do dinheiro vivo que teve que manusear e dá nomes aos bois. Como se fosse pouco, informa que, sob orientação de Roberto Teixeira, advogado e compadre de Lula, elaborou um contrato falso para pagar da obra as digitais da Odebrecht e da família Lula. E a defesa de Lula apenas repete, não há nada contra o ex-presidente. Vem aí a delação do empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, vai falar sobre a reforma do triplex do Guarujá. No caso do sítio, a versão oficial é de que Lula, sem pagar nenhum tostão, instalou-se na propriedade com licença dos supostos proprietários para usar e abusar, reformar e trocar a mobília, virar do avesso, se quisesse. O problema desse enredo é que ele divide os brasileiros em 2 grupos, os cínicos e os azarados, como você e os mais de 200 milhões de patrícios que ainda não encontraram amigos tão generosos capazes de ceder por empréstimo perpétuo um sítio paradisíaco. Apesar de tudo o que está na cara, a defesa sustenta que Lula é um inocente candidato à presidência vítima de perseguição. Isso pode adoçar o enredo, mas não modifica o epílogo. Em maio, Sérgio Moro interrogará uma pose, não um réu. Depois, condenará um projeto político, não um culpado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Se a sentença for confirmada na segunda instância, como parece provável, vai ao xadrez um mártir petista, não um presidiário. Mas nenhuma dissimulação retórica elimina o risco real de o PT ficar num mato sem candidato. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o jurista Walter Maierovitch. Eles falam sobre o trabalho da Justiça e as investigações das denúncias de corrupção no Brasil. O prefeito João Dória se encontrou com o Papa Francisco no Vaticano. Dória deu de presente ao Papa uma bandeira do Brasil e uma camisa da seleção. O tucano foi à Basílica de São Pedro acompanhado da mulher, Bia Dória, e da filha, Carolina. O prefeito disse aos jornalistas que pediu ao Papa para rever a decisão de não vir ao Brasil em outubro. Francisco era esperado para a celebração dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, mas cancelou a visita. Prefeitura acata a proposta do Ministério Público para viabilizar a construção do Parque Augusta, no centro da cidade. O governo municipal vai oferecer terrenos públicos para indenizar as construtoras donas da área. A intenção é manter intacta a área verde do terreno, que antes abrigaria prédios. O prefeito João Dória bateu o martelo. Vai mesmo oferecer terrenos públicos em troca da área de 23 mil metros quadrados para a construção do Parque Augusta. A expectativa é que sejam necessários alguns lotes para alcançar o valor equivalente à área do parque. Pela escritura, o terreno da Augusta foi comprado em 2013 por 64 milhões de reais. Mas agora o valor de venda seria de 120 milhões de reais. A decisão agora está nas mãos das donas do terreno, as empresas Cetim e Cirela. No começo da semana, durante uma reunião com representantes do Ministério Público, o prefeito João Dória pediu o prazo de 30 dias para concluir a negociação com as construtoras, que já estaria em andamento. O acordo, se houver, só tem valor se for homologado pela Justiça.
E como envolve bens do município, o negócio ainda teria de ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Se tudo der certo, a Prefeitura pretende repassar a gestão do Parque Augusta a uma empresa privada, em troca das obras que seriam necessárias na área de lazer. A negociação do parque vem desde a gestão de Fernando Haddad, que chegou a oferecer o dinheiro repatriado, que estava em bancos estrangeiros em nome do ex-prefeito Paulo Maluf. Hoje, cerca de 80 milhões de reais. Uma decisão judicial destina o recurso ao Parque Augusta. Com uma possível permuta, o dinheiro poderá ser usado para ampliar o número de vagas em creches, desde que haja o aval da Justiça. Em nota, as construtoras Cirela e Cetim informam que têm as aprovações relacionadas ao empreendimento projetado para o local. As empresas informam ainda que estão à disposição da Prefeitura para qualquer eventual esclarecimento e diálogo sobre o terreno. Em delação premiada, o ex-executivo da Odebrecht, Carlos Armando Pascoal, diz que a lógica de pagamento de propina por parte da empreiteira seguia um plano de hierarquia. Segundo o delator, os pagamentos a políticos seguiam uma ordem hierárquica que determinava quanto cada um receberia. Os valores variavam de acordo com o cargo. Era como se houvesse uma tabela função da hierarquia. Um deputado federal podia contribuir naquela época com 200 mil reais, até 200 mil reais. E deputado estadual até 100 mil, 50, 100 mil. Essa tabela, assim, e com uma certa lógica, eu acho, porque, obviamente, uma campanha de deputado federal precisa muito mais votos. O ex-executivo disse que o valor mais alto era destinado a ministros. Os pagamentos chegavam a 4 milhões de reais. Ele disse aos procuradores que alguns políticos receberam muito mais, porque atuaram defendendo os interesses da Odebrecht no Congresso e no governo. Hilberto Mascarenhas, que coordenava o setor de propinas da Odebrecht, revelou que a empreiteira calibrava os pagamentos a partir de uma análise de cenários. De acordo com o ex-executivo, políticos considerados promissores recebiam o teto, ou muito perto disso. Políticos com potencial, mas que ainda estavam sendo avaliados, recebiam um pouco menos. Mascarenhas contou que sugeriu ao ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, uma contabilidade dos resultados das propinas pagas. Eu pus a Marcelo fazer um acompanhamento para cada centavo que foi dado para cada político, vis-a-vis o que é que aquele político fez nos 4 anos seguintes para ajudar a empresa. Se ele deu o voto na Câmara, certo? Não, Câmara Federal, Câmara Estadual, entendeu? Ex-marqueteiros João Santana e Mônica Moura devem cumprir pena em prisão domiciliar. De acordo com o site de notícias G1, a pena deles nesse regime deve ser de 1 ano e meio, com o uso de tornozeleira eletrônica. Eles devem permanecer na Bahia, onde vivem atualmente. O casal chegou a ser preso em fevereiro do ano passado numa fase da Lava Jato, mas foi solto em agosto, depois de fechar acordo de delação. Ontem, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, eles admitiram a prática de caixa 2 nas campanhas de Lula e Dilma Rousseff. Na segunda-feira, eles vão prestar depoimento na ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Ainda está sob o poder do Supremo uma lista de delações sigilosas da Odebrecht. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, essa lista tem os nomes de Lula, Palocci e Eduardo Cunha. De acordo com o Estadão, a petição em que Lula é citado é relativa às operações da Odebrecht no porto de Mariel, em Cuba. Na delação, Marcelo Odebrecht teria relatado que o ex-presidente e o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, também do PT, agiram para viabilizar a participação da empresa na construção do porto. A obra em Cuba foi financiada pelo BNDES. Outro caso é referente a contratos da empreiteira em Angola com a Exirgia, empresa de Taiguara Rodrigues, sobrinho da primeira mulher de Lula. O petista já é réu numa ação penal em Brasília que trata deste caso que envolve o sobrinho. Segundo os delatores, a empresa de Taiguara foi subcontratada para atuar em obras da Odebrecht no país africano entre 2011 e 2014. A contratação teria como objetivo atender a um pedido de Lula. Já no caso
caso de Antônio Palocci, a petição se refere a supostas solicitações que o ex-ministro teria feito à Odebrecht para campanhas presidenciais de Ollanta Humala, no Peru, e de Maurício Furnes, em El Salvador. O dinheiro teria sido repassado ao casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. A delação referente ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, trata de repasse de dinheiro da Odebrecht para a campanha de Henrique Alves, ex-ministro do Turismo de Dilma e de Temer. Cunha teria agido como intermediário entre Alves e a empreiteira. Os fatos estão relacionados ao pagamento de R$2 milhões para a campanha de Alves em 2014. Naquele ano, ele concorreu ao governo do Rio Grande do Norte. Alves perdeu a disputa. Repasses para outras campanhas também tramitam em sigilo. Uma envolve o senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, que teria recebido R$500 mil na candidatura ao Senado em 2010. O PMDBista já é réu no STF sobre esse caso. Outra campanha sob suspeita é a de Luiz Fernando Teixeira Ferreira, deputado estadual em São Paulo pelo PT. De acordo com delatores, a Odebrecht repassou R$300 mil à campanha dele em 2014. Luiz Fernando é irmão do deputado Paulo Teixeira, também do PT. Ao todo, tramitam em sigilo no STF 25 petições. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os casos estão sob segredo de justiça para preservar as investigações. Mesmo com dia ensolarado, hoje a temperatura aqui em São Paulo não subiu muito. Mas será que o tempo vai ficar assim mais aberto, ensolarado até o feriadão? Vamos ver a previsão com Mariana Armentano. Tem chuva forte prevista para amanhã em alguns pontos do país. Uma área de baixa pressão que está entre a Argentina e o Paraguai provoca temporais nessa quinta-feira, principalmente no oeste do Paraná e no Mato Grosso do Sul. E uma frente fria já chega ao Rio Grande do Sul, reforçando as instabilidades por lá também. Outra região que vai ficar chuvosa é o litoral da Bahia, principalmente ali a Grande Salvador. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Na capital baiana, os termômetros vão ficar entre 24 e 28 graus. Em Porto Alegre, máxima também de 28. No Rio de Janeiro, tempo firme e calor de até 30 graus à tarde. E em Cuiabá, máxima de 31 graus amanhã, com chuvas a qualquer hora. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. A previsão é de sol entre nuvens e chuvas pontuais em quase toda a metade oeste do estado. Sendo que ali na região de Presidente Prudente, Assis e Presidente Venceslau, a chuva pode vir forte, até em forma de temporais. Já mais aqui para o leste, tempo firme amanhã. A máxima vai ficar em torno dos 28 graus em Franca, dos 29 em Barretos e dos 30 graus em São José do Rio Preto. Na costa paulista, faz só 28 graus à tarde em Santos e também em Caraguatatuba. Para a capital, o tempo continua firme amanhã, mas vira no feriado. Nessa madrugada teremos mínima de 16 e máxima amanhã à tarde de 27 graus por aqui. Aí na sexta-feira, feriado de Tiradentes, volta a chover e as temperaturas ficam entre 18 e 25 graus. No sábado, o tempo fica mais fechado ainda e a máxima não vai passar dos 23 graus. Na Venezuela, governo e oposição tomam as ruas da capital, Caracas, em mais um dia de protestos violentos. Pelo menos uma pessoa morreu. Milhares de manifestantes participaram de uma manifestação contra o presidente Nicolás Maduro. Houve repressão e um jovem morreu com um tiro na cabeça, que teria sido disparado por policiais. Essa é a sexta morte em protestos contra o governo. A oposição quer eleições, libertação de presos políticos e denuncia o que considera uma ruptura da ordem constitucional. Milhares de simpatizantes do governo Nicolás Maduro também foram às ruas hoje. Ontem, o presidente anunciou a ativação de um Plano Zamora, uma operação militar e policial para impedir um suposto golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da Venezuela solicitou ao governo que garanta o direito de manifestação pacífica, tanto aos apoiadores do governo quanto à oposição. De acordo com agências de notícias, uma mulher morreu no estado de Táchira, também por causa de um disparo numa manifestação. E o governo federal cede à pressão dos partidos de oposição na Câmara e adia para maio a votação da reforma da Previdência.
O deputado Arthur Maia, do PPS, relator da reforma da Previdência da Comissão Especial da Câmara, começou por volta do meio-dia a leitura do parecer sobre a proposta. E o início da leitura só foi possível após o acordo entre opositores e governistas para adiar a votação do relatório para a primeira semana de maio. Maia anunciou que vai propor uma idade mínima progressiva para a aposentadoria de homens e mulheres. A idade mínima começará em 53 anos para mulheres e 55 anos para os homens e será elevada gradativamente para 62 anos no caso das mulheres e 65 anos no caso dos homens. A proposta original do governo previa uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para mulheres e homens. Essa foi uma das maiores reivindicações aqui, trazidas pela bancada feminina, sobretudo. Nós fizemos uma referência baixando para 62 anos. Por que não 60, presidente? Porque não é possível essa diferença tão grande, embora nós desejássemos isso, mas a Previdência não suporta. Outra mudança é referente à idade mínima para aposentadoria de mulheres trabalhadoras rurais. Essa idade, que hoje é de 55 anos, foi alterada para 57 anos. Para os homens, foi mantido o patamar de 60 anos praticado atualmente. Já o tempo de contribuição será mantido em 15 anos. Outra alteração significativa é a aposentadoria para policiais federais e civis. Eles terão direito ao benefício a partir dos 55 anos. A sugestão antes era aos 60 anos. O prazo de contribuição é de 25 anos e de 20 anos de atividade policial. Ontem, um grupo de policiais invadiu uma das entradas do Congresso Nacional em ato contra a reforma da Previdência. Com o tumulto, vidros foram quebrados e a Polícia Legislativa reagiu com spray e bombas de gás lacrimogênio. Todas as mudanças ainda dependem de votação pela Câmara e pelo Senado. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O que mudou no projeto de reforma da Previdência do governo? Muita coisa, como a gente acabou de ver em pouco. Ainda pode mudar mais, até 2 de maio, quando o projeto vai ser votado na Comissão Especial do Congresso, que discute e faz as mudanças. Mais importante, cresce a possibilidade de que não seja votada mudança quase alguma. Está uma barafunda política dos infernos em Brasília. Para começar, a idade mínima de aposentadoria vai ser de 65 anos apenas para homens. Como a gente acabou de ver, para mulheres fica em 62 anos. Mas a idade mínima não passaria a valer já. Depende agora de um cálculo bem complicado. Cada caso é um caso e será preciso fazer contas e consultar uma tabela. Mas agora, pelo projeto remendado, vai levar bem menos tempo para se aposentar. Para ter o valor integral da aposentadoria, será preciso contribuir por 40 anos, não mais por 49 anos, como queria o governo. As regras de aposentadoria para o trabalhador rural ficam praticamente na mesma. Professores poderão se aposentar mais cedo, aos 60 anos, policiais, como a gente viu, aos 55. Em resumo, as regras da reforma ficaram bem mais suaves. Mesmo assim, não se sabe se ela vai passar. Em um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo, parece que cerca de metade dos deputados não querem votar a reforma. Para ser aprovada, ela precisa de pelo menos 3/5 dos votos, bem mais da metade. O governo está perdendo votações importantes no Congresso. Muito deputado não vê futuro de se associar ao programa do presidente Michel Temer, de reformas impopulares, eles já estando avacalhados pela Lava Jato e pela raiva popular da crise econômica. O problema é que, gostando-se ou não da reforma da Previdência, se ela não for aprovada, o clima financeiro do país tende a piorar, o que deve prejudicar a recuperação econômica. Sem reformas e com muitos ministros na mira da polícia, o governo Temer não teria então mais o que fazer a não ser administrar a crise. Não teria mais o que fazer para melhorar a economia e é extremamente impopular além de tudo. Viraria uma espécie de Sarney nos seus últimos dias, quando o país tinha inflação de 80% ao mês, dava calote e não crescia. É o que vai acontecer? Não se sabe ainda, mas vamos saber nos próximos 15 dias de crise. Boa noite. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, vira réu pela 7ª vez. A Justiça aceitou um pedido do Ministério Público Federal que acusa Cabral de chefiar uma organização criminosa que fraudou licitações e formou cartel na reforma do Maracanã e no Parque das Favelas. O sobrepreço das obras passa de 700 milhões de reais. Cabral está preso em Bauru. O presidente americano Donald Trump mentiu ou fez uma atrapalhada quando anunciou que estava mandando um porta-aviões para pressionar a Coreia do Norte.
A frota foi enviada, na verdade, para a Austrália, a mais de 6 mil quilômetros de distância. A TV da Coreia do Norte mostrou hoje imagens de simulação de lançamento de mísseis contra os Estados Unidos. O vídeo foi aplaudido numa apresentação musical para marcar o aniversário do fundador do país, Kim Il-sung, avô do atual presidente. Mesmo antes da escalada das tensões com os Estados Unidos, a Coreia do Norte ameaçava regularmente destruir os Estados Unidos e agora não desconsidera a possibilidade de uma completa guerra nuclear se Washington tomar ações militares contra o país. O vice-presidente americano Mike Pence, que continua em visita diplomática ao Japão, voltou a reforçar que os Estados Unidos vão reagir de forma esmagadora se as ameaças de Pyongyang se concretizarem. Ele afirmou ainda que os barcos de guerra americanos devem chegar ao Golfo da Coreia só no fim do mês. Um dia após a apresentação da proposta da primeira-ministra britânica Theresa May, o parlamento britânico aprova a antecipação das eleições no país. A proposta, aprovada pelo parlamento com ampla maioria, prevê a nova eleição parlamentar para o dia 8 de junho. Com essa eleição, a Premier quer garantir apoio e estabilidade política no parlamento para negociar a saída do Reino Unido da União Europeia. O governo britânico confirmou que somente depois dessa eleição as grandes decisões sobre a saída do Reino Unido serão apresentadas e negociadas com a cúpula do grupo europeu. Segundo pesquisas, a popularidade de May e das propostas defendidas pelo seu partido devem garantir a ela a maioria no parlamento e, por consequência, o sucesso das propostas de negociações dentro do país. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E lembramos que após o esporte, Maria Lídia Flandre entrevista ao vivo o jurista Walter Maerovitch. Hoje, quarta-feira, de decisões na Copa do Brasil e na Champions League, hein, Celso? Pois é, Gamberini, começamos pela Copa do Brasil. São Paulo joga neste momento em Belo Horizonte, tentando reverter uma vantagem de 2-0 que o Cruzeiro construiu no Morumbi. Quanto está o jogo? O jogo está em andamento, por enquanto 0-0. Logo mais, 9h50 em Itaquera, o Corinthians enfrenta o Internacional. No jogo de ida em Porto Alegre, foi 1-1 e o Corinthians pode empatar sem gols hoje para se classificar para a próxima fase. A aposta do Corinthians é o meia Rodriguinho, que tem se destacado nos jogos. Ano passado, quando fui criticado, fiquei chateado, triste, mas saberia que quando tivesse oportunidade, me preparei para ela. Quando ela aparecesse, eu tivesse que agarrar da melhor forma possível. Graças a Deus aconteceu isso, né? E as coisas mudaram, agora vivendo um bom momento. Mas tendo na cabeça também que o trabalho tem que continuar, porque do jeito que sobe, desce também. Sabe o Rodriguinho. Sabe o Rodriguinho. Sabe o Rodriguinho. Sobe e desce. Ele estava em baixa, as ações dele estavam em baixa no ano passado. De repente ele se tornou o destaque do time, foi o melhor jogador do ano passado. E neste início de temporada também está sendo... Está indo bem. Definitivamente é o melhor jogador do Corinthians. Então está fazendo por merecer todos os elogios. Corinthians que tem aí pela frente um jogo muito difícil com o Internacional. Não é aquele Internacional de outros tempos, mas tem uma camisa muito forte, né, Gambini? Ótimo. Bom, o Barcelona não conseguiu passar pela Juventus de Turim e deu adeus à Liga dos Campeões da Europa. Não repetiu o feito? Não, dessa vez não teve milagre, não. Teve a segunda vez. Perdeu o primeiro jogo por 3-0 na Itália e hoje o time de Messi e Neymar apenas empatou na Espanha com a Juventus, não conseguindo a classificação para as semifinais. A partida que aconteceu no Camp Nou terminou em 0-0, placar que garantiu o time italiano na próxima fase. No outro jogo de hoje, o Mônaco da França venceu o Borussia Dortmund por 3-1 e também se classificou. As semifinais da Champions terá Atlético de Madrid, ou melhor, terão as semifinais. Atlético de Madrid, Real Madrid, Mônaco e Juventus. Tá bom para você, né? Tá bom, tá bom. Bom, já que nós estamos falando de time bom, na Libertadores, o Santos também entra em campo hoje, num jogo muito importante para a equipe e para o técnico Dorival Júnior. Aliás, mais importante para o técnico. É o primeiro jogo do Santos depois da desclassificação no Campeonato Paulista para a Ponte Preta. O time da Vila enfrenta o Santa Fé na Colômbia e tem o desafio de se manter na liderança do Grupo 2 da Libertadores. Ontem, jogando pelo Grupo 7, a Chapecoense apenas empatou em casa com o Nacional do Uruguai em 1-1 e corre risco de eliminação. Valeu. Tá bom por hoje? Tá ótimo. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, obrigado. Estela.
A seguir, Maria Lídia Flandre entrevista ao vivo o jurista Walter Mairovitch. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Transparência, redução de gastos e participação do cidadão. Desde o começo do ano, os trabalhos já estão a todo vapor na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas 3 CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação de impostos com a cidade, a CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a lei da pichação, para tornar a cidade mais linda. É a Câmara Municipal trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e a de quem ainda nem chegou. Só conseguir viver. No Todo Seu de hoje, nós vamos apreciar a união entre música erudita e popular, com a voz marcante da bonitinha Larissa Lima. Não pode cantar se a dor é desconhecida. Cristina Padiglione conta todos os segredos dos bastidores da TV. Também bate um papo com Nívia Stelma e o Guilherme Buri, que estão em cartaz em uma comédia romântica que discute as dificuldades das relações amorosas. Fica comigo para conferir, estou te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. É como quando se chora, logo se melhora as penas da vida. Oferecimento CVC, sempre com você. As articulações para dificultar o trabalho da Justiça e esvaziar a Lava Jato na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Entrevista o jurista Walter Mairovitch, presidente do Instituto Giovanni Falcone de Ciências Criminais e desembargador aposentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado por estar conosco. Bom, causou o maior espanto o fato da defesa de Lula ter arrolado aquelas 87 testemunhas. E causou um espanto, acho que até maior, a reação do juiz Sérgio Moro, que exigiu a presença de Lula nas audiências dessas 87 testemunhas. O juiz Sérgio Moro apenas exagerou ou ele errou? Cometeu uma arbitrariedade, como afirma a defesa de Lula? A gente tem que ir pelo meio termo, tá? Em primeiro lugar, as 87 testemunhas, quando a lei processual penal fala em 8 por cada fato. Mas o juiz agiu bem, entendendo que tem o princípio da ampla defesa, são vários os fatos, várias as acusações, então agiu bem. Mas agora, e para quem frequenta fóruns, tem vários juízes, existe aquele problema da estomatite, tá? Ele ficou estomagado e acabou ultrapassando o limite do razoável. Qual seja, exigir a presença do Lula. Por quê? Quem é que vai responder as perguntas?
ou quem vai formular as perguntas. Quem formula as perguntas é a defesa técnica, é o advogado. Não pode o Lula falar, olha, eu quero fazer perguntas. Ele não tem essa qualificação. Mas qual é a finalidade dele estar ali presente? É meramente decorativa, tá? Porque já que ele não vai participar de nada e ele não está obrigado a comparecer. Não existe lei alguma que Quer dizer, que essa diga exigência pode não ser obedecida. Então, ele não é obrigado ele aí? não é obrigado. Ele manda o a procurador, comparecer. o advogado dele. Quem o representa, ele não está obrigado a comparecer. Olha, tem uma coisa curiosa. Gente, exagero dos dois lados, né? Mas só falou uma coisa interessante, que é o seguinte, que a lei, ela faculta que se leve 8 testemunhas para cada fato? Para cada fato. Fato, quando fala fato, é o quê? Cada acusação, cada fato criminal, o que é? Não só cada acusação, mas também cada circunstância. Mas se Lula levou 87, não está a defesa aí mostrando que ela pôde contar quase 11 circunstâncias que justifiquem ele ser réu? Olha... Para precisar defender? Sim, para precisar defender. É muito, né? 11, quer dizer que... Sim, muita gente, mas na realidade, todo juiz, em nome do princípio, que é cláusula pétrea, da ampla defesa, também não vai adivinhar aonde é que o defensor técnico quer conduzir as coisas. Por exemplo, às vezes um simples relato de uma testemunha dizendo estava fulano e não estava fulano, sendo que a outra disse o contrário, criando aí a dúvida, é importante. Então, são fatos, são circunstâncias que precisam ficar colocadas. Mas quando eu abri dizendo que houve, assim, causou maior espanto, né? Porque esse número de testemunhas não é uma coisa usual. Mas, para muita gente, tem um enigma aí a ser decifrado. O que a defesa quis com isso? E o que Moro quis, de fato, com a atitude dele? No caso da defesa, o que a defesa pretendeu? Há quem entenda que o que a defesa quer é alongar esse processo o mais possível, porque quanto mais tardar o julgamento e se for o caso de condenação de Lula, tanto melhor para ele, porque a intenção é que ele seja candidato em 2018. Aí não dá tempo dele ir para a segunda instância, de acontecer tudo aquilo que é a tramitação normal e ele correr o risco de ser enquadrado, se condenado na segunda instância, né? Na lei ficha limpa. Esse enigma pode ser decifrado assim? Olha, eu vou até um pouquinho mais longe, que é o seguinte, então, procrastinar, empurrar o processo, alongar para não correr nenhum risco de cair na lei de ficha limpa e poder se candidatar à presidência. Agora, esse fato faz com que Lula, como outros pretendentes à presidência ou indiciados em inquéritos, etc., vejam uma tábua de salvação boiando. E por quê? Porque o presidente da República, segundo a Constituição, não pode ser responsabilizado por fatos acontecidos antes do início do seu mandato. Ora, se ele não pode ser responsabilizado criminalmente, e ainda o procurador Janot entendeu erradamente que não pode ser nem investigado, veja numa imagem, um telespectador, boiando uma tábua de salvação. Por quê? É só pegar essa tábua, durante 4 anos nada pode acontecer. E se tiver reeleição, são 8 anos de imunidade. Bom, mas aí, né, muita água tem que rolar, não é verdade? Toda uma eleição e vencer uma eleição numa condição tão adversa. Né? Sim. Bom, mas agora uma outra questão. Dia 3 de maio, Lula vai prestar depoimento, vai ser ouvido por Sérgio Moro, isso aí já está agendado faz tempo. Os movimentos sociais, os aliados do PT, etc., existe toda uma movimentação e também políticos já estão dizendo que vão até lá para dar apoio a Lula, etc. E adversários também. Estão aí se organizando para uma manifestação de protesto, porque eles entendem que não pode haver qualquer coisa que atrapalhe a justiça, que perturbe, etc.
Já há polícia também sendo acionada para garantia de segurança, a Polícia Federal vai entrar na parada, porque a Segurança Pública do Paraná já solicitou. Toda essa movimentação pode criar um terreno fértil que aumente o risco de Lula ter prisão preventiva pedida por Sérgio Moro em função de um possível tumulto? Não, em hipótese alguma por essa razão, poderá não acontecer. Veja, o juiz tem na audiência um poder de policiamento, um poder de polícia. Ele pode determinar, pode reduzir, as audiências são públicas, ele pode reduzir o número de pessoas nas salas, então ele tem esse poder de polícia. Sim. Agora, fora da audiência, trata-se de uma questão de ordem pública e que é resolvida normalmente pela polícia. É evidente que tem que as pessoas têm o direito de livremente se manifestarem. Agora, o que não pode ter é agressão, embate e etc. Sim, mas o Lula está à parte disso. Ele não pode ser responsabilizado por fatos de terceiro. Não fica muito claro isso. Porque há um temor que pudesse acontecer uma voz de prisão por essa razão de tumulto pelas manifestações. Ele não pode ser responsabilizado por esse tipo de coisa que é imprevisível. Okay. E depois nós vivemos aí, como todo mundo percebe, um clima de fla-flu, de exacerbações. E eu agradeço muito seus esclarecimentos. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Fique com o charme e requinte de Rony Fon no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.